Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, Análise Sindical número 107. Na semana passada, nós não tivemos o programa, porque teve o ato do dia 18, aqui a gente vai estar comentando o ato. E para comentar o ato e o próximo ato do dia 7 e muito mais, está aqui comigo, os companheiros de bancada, Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Neuder. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros aí que estão nos assistindo. Bora lá para mais um Análise Sindical. Bora. E também aqui, do meu lado esquerdo, não sei se aí no vídeo aparece do lado esquerdo, o companheiro Neuder Bastos, direto de Brasília. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais um programa. Bora! Antes da gente começar, queria pedir para o pessoal, quem não compartilhou, compartilhe, dê seu joinha, torne-se membro, A gente tem um novo membro aí, logo eu vou falar o nome dele, Temos um novo membro, Então, renove a sua... Você pode renovar, Você pode pagar mais. Se você está em condições esse mês, aí você pode colocar um valor maior. Então, renove a sua assinatura de membro. E se você não é membro, torne-se membro da Causa Operária TV. Ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço dos trabalhadores. Então, vamos lá. Logo mais eu dou o nome aqui do companheiro que tornou-se membro. A gente vai começar, o nosso bloco de notícias. Eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco sobre a questão da hora extra. A gente sabe que está havendo Estão tirando todos os direitos dos trabalhadores, Está havendo uma ofensiva muito grande, depois do golpe de 2016, a gente a cada dia. E qual a situação, Tiago, da hora extra? Bom, Lilian, estamos cada vez mais próximos aí da escravidão, A MP, a medida provisória 1045, traz uma série de ataques aí, aos direitos conquistados aí pela classe trabalhadora, A gente vai comentar de outros ataques ainda, Mas agora eu vou falar sobre o ataque à hora extra, que 11 categorias, de trabalhadores, incluindo a minha categoria, eu sou bancário, mas também aí categorias de aeronautas, advogados, dentistas, engenheiros, jornalistas, médicos, músicos e secretários e telefonistas, pode vir aí a ter um acréscimo, de 2 horas aí, na sua jornada de trabalho. E essa nova jornada, ela não teria, ela seria incorporada à jornada total de trabalho, e ela não teria o acréscimo, de 50%, como é previsto, toda hora extra de segunda a sábado, ela tem um acréscimo aí de 50%, E nos domingos e feriados elas têm 100% de acréscimo. Então, essas horas a mais que essas categorias passariam a trabalhar, 2 horas a mais aí por dia, elas não teriam elas teriam um acréscimo somente de 20%, incorporado ao salário, O que é importante aí tirar dessa situação, é que os trabalhadores não devem, aceitar de forma alguma aí, nenhum acréscimo à jornada de trabalho, Nós que somos bancários passaríamos aí a trabalhar 8 horas por dia ao invés de 6, Nós não devemos aceitar de forma alguma esse ataque, Eu vejo muitos companheiros falando que são pressionados aí a fazer hora extra, a se escravizar ainda mais aí para poder conseguir pagar as contas, que
que resulta aí, né, essa questão aí da necessidade de ter um adicional aí no salário, né? Essas pessoas acabam se sujeitando a se escravizar mais, a trabalhar mais tempo, a fazer hora extra, porque o dinheiro não está dando para pagar as contas. Essa que é a verdade. Né? Nós tivemos acréscimos de todo tipo de toda natureza, né? Seja na conta de luz, né? Seja na compra que a gente faz no supermercado, seja de qualquer tipo, né? No transporte, aí, o combustível, né? Enfim. Né? Então, nós devemos aí, né, defender aí um salário, né, digno de R$6.500, né, que é a luta pelo salário que vai garantir aí, né, suprir, né, essa necessidade, né, que resulta aí da inflação que nós vivemos, né, do aumento da carestia, né, então é isso, né, nossa luta aí tem que ser contra esse ataque, né, contra o aumento da jornada de trabalho, e por um salário digno aí de R$6.500. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? E o companheiro aqui, Gabriel, né, diz que há 10 anos, né, a Telecom não paga hora extra. Não paga hora extra. Então, só tem banco de horas. E tem muitos... o PSESI é assim também. Então, tem vários lugares, né, que já estão fazendo isso, né? Ninguém paga hora extra. Só tira banco de horas, né, e depois você tem que tirar, né, de acordo com o patrão. Na hora que o patrão quer, né? Eu quero ver, né, se ele conta direito as horas. É isso aí. Então, há uma grande mini reforma e também a PEC 32, que a gente vai falar aqui bastante, né? Então, por isso é preciso, no dia 7, sair às ruas, né, e pedir imediatamente o fora Bolsonaro, né? Não a terceira via, né? Não a terceira fase do golpe, né? E Lula presidente em 2022. É isso aí. Agora eu passo para o companheiro Neuder, que vai falar de um assunto, né, que também eles estão querendo, né, há um ataque também na questão das aposentadorias, né? Há também um ataque muito grande, né? Querem tirar tudo, né? Hora extra, aposentadoria, férias, 13º, querem retornar o trabalhador ao século XIX, né? Ao século onde não havia nem sindicatos. É isso aí, Neuder. Comenta aí para a gente. Você que então, acha que não está perto de aposentar já? Não, eu estou bastante longe, eu nem sonho com isso. Um dia eu estava falando com o professor que está se aposentando aí, é bem distante, assim. É porque hoje a gente se aposenta com idade de Conde Drácula, né? Então, tá difícil se aposentar. Ô, Lilian, o problema é o seguinte, só complementando o que o companheiro Thiago falou, alguns especialistas que estão aí analisando a questão da MP, eles estão dizendo o seguinte, que hoje é mais barato você manter um escravo do que você pagar um trabalhador. Né? Você pegar um escravo, manter ele vigiado ali, pagar um vigia e dar o mínimo de comida para essa pessoa, é mais barato do que estão fazendo com o trabalhador. Né? Então, essa medida provisória aí, que é a mini reforma trabalhista do Bolsonaro, né? Como o companheiro Thiago falou, a MP 1045, né? Que foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, traz, entre outras maldades, como eu já falei aqui, a Câmara dos Deputados é uma casa de fazer maldade com o povo, né? Um modelo de contratação que desobriga as empresas a pagarem as alíquotas da Previdência. Né? Então, deixando o trabalhador sem proteção social em caso de acidente ou doenças, além de impedir que o tempo de trabalho conte como contribuição para a aposentadoria. Olha só, ao nível que os caras chegaram. Então, assim, vou trazer alguns números aqui para o pessoal de casa, né? Então, você tem aí, né, o trabalhador que é contratado, né, que ele vai ser contratado durante 2 anos, ele vai receber um salário de R$550 por 22 horas semanais. Né? E trabalhando, ele ainda terá que trabalhar e tirar do próprio bolso
o dinheiro para contribuir com a Previdência. Então, assim, a alíquota dessas pessoas que vão ser contratadas agora, né? E o discurso é o mesmo discurso que o Temer usou na primeira reforma da trabalhista, que o desemprego ia diminuir, né? Ia criar condições para mais empregados. Isso tudo é um engodo. Para você ter uma ideia, as alíquotas, né, dessa nova modalidade, elas variam de 11% a 20%. Ela é maior do que o trabalhador com carteira assinada tem de descontar, que fica entre 7,5% e 14% do salário da folha de pagamento. Então, assim, a gente não sabe bem ao certo aonde isso pode parar, né? Porque a gente fica assustado com o potencial de maldade dessas pessoas aí com a classe trabalhadora. Então, como vocês já falaram, o Thiago já falou, a importância do dia 7, ainda mais aí que os bolsonaristas estão andando à rua, acho que a esquerda tem o dever e o compromisso de dar uma contrapartida a isso aí para colocar toda essa corja aí na defensiva. É isso, Lília. É isso aí, Neuder, né? Então, como a companheira Angelina, né, falou aqui, né? Não é mini reforma, né? É uma grande, né? Uma gigante reforma, né? Querem destruir todos os nossos direitos, né? Conquistados, né? Há muito sangue, muito suor, muita lágrima, né? Muitas vidas, né? Não foi nada de graça, não, né? Se a gente vê a história do movimento operário, não foi nada dado de graça e agora está sendo tirado por esses golpistas safados que os direitos deles, né, eles estão preservando o tempo todo. É isso aí, eu ia falar, o novo membro, né, Cláudio Alves, né, se tornou bronze. Faça como o Cláudio Alves também, torne-se membro da Causa Operária TV. Boa noite aqui para o Reflexão Sempre, né? Dessa vez eu consigo também, queria agradecer que ele mandou um super stick aqui. Muito obrigado. Desta vez eu consigo, que sempre está aqui com a gente, companheiro. Boa noite, Pedro do Livramento, Natália Araújo, Marcelo Batarci, né? Lá do Mato Grosso do Sul. Sou eu também, mandou uma figurinha, né? Muito obrigado por ajudar a Causa Operária TV, manter essa TV 24 horas no ar. Então, faça igual eles, né? Mande seu superchat, seu super sticker, né? E torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas a serviço do trabalhador. Aí aqui tem, né? A gente vai falar sobre isso aqui na sequência. Tá falando aqui, né? O 7 de setembro tem que ser na Paulista. Mas a gente já sabe, né? Quem entregou a Paulista, né? Para os golpistas, né? Boulos, né? O Boulos com aquele acordo maravilhoso, né? Que ele fez em nome da esquerda, não sei quem deu esse poder a ele. Então, a direita, né, está com a Paulista no dia 7, né? Ele fez esse acordo, que um domingo era da direita, outro domingo era da esquerda, né? Não sei quem autorizou. E só que o dia 7 não é domingo, né? Então, não sei aonde fica aí esse negócio. Você vê que é golpe, né? Puro golpe. É isso aí. Então, agora a gente vai fazer um balanço aqui, vou falar um pouco sobre o ato do dia 18. Queria ver aí se a produção tiver algumas fotos aí. Se aí pode ir colocando aí por enquanto que eu estou falando. Beleza. O dia 18, né, foi sabotado, né? O dia 18 sofreu uma sabotagem, né, por essa esquerda frente amplista, né, que é o PCdoB, o PSOL e parte da direita, né, a direita do PT e das burocracias sindicais, né, as pelegas, né, Força Sindical e outros nomes que, né, outros, porque a única central de verdade é a Central Única dos Trabalhadores. Então, eles capitularam, né, e diante de uma situação terrível, como a gente viu aqui, né, há
ofensiva, né, com a questão da reforma da MP 1045 e também da PEC 32, né, que vai atacar diretamente o serviço público. E também as privatizações, né, da Eletrobras e dos Correios. A gente vai ver aqui, né, dos Correios. Já passou pela Câmara e agora vai passar pelo Senado. Sem nenhuma... E eles acham que o Senado vai barrar, mas a gente sabe, né, como foi o impeachment da Dilma. A história é que o Senado ia barrar e a gente sabe que eles estão a serviço, né, dos golpistas, então não barraram nada. E aí não convocaram, sabotaram, teve uma participação pequena, foi lá na Praça da República, né, tiveram setores, mas houve uma certa mobilização, né, dos setores ligados à CUT, né, professores e outros segmentos, né, não fizeram nada, se empenharam tanto, né, quando houve aquele entrevero com o PSDB, mas para lutar pelo fora Bolsonaro, a gente viu, né, que não levantaram uma palha. Tentaram, a gente sabe, né, fazendo uma recapitulação, tentaram fazer o ato, né, o último ato foi no dia 24, quiseram só fazer do dia 7, aí teve esse do dia 18, mas sabotaram abertamente, né, de uma forma vergonhosa. Então, é preciso, né, o PCO faz um chamamento, é preciso, né, que todas as organizações dos trabalhadores, diante de toda a ofensiva, de todo o massacre, é preciso chamar todos os trabalhadores e colocar o bloco na rua, né? Não aceitar essa terceira via, não aceitar, né? Ninguém quer lutar para colocar João Dória ou qualquer outra porcaria no lugar, né? A gente quer lutar por um governo dos trabalhadores e não vem com essa história, né? Que o povo vem com essa história. Porque todo mundo é igual, lá, 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 lá. Mentira, né? A gente precisa... A gente luta pelo governo dos trabalhadores, né? Tem que colocar os trabalhadores. Dória, né? A gente sabe o que é o Dória, somos professores, eu sou professora aqui do Estado, eu sei o que é o Dória, né? No governo, né? Todo o PSDB e agora o Dória, o que ele está fazendo? Ele fez a reforma, aumentou a alíquota da aposentadoria, está fazendo a PEC, vai tirar todos os direitos dos trabalhadores, dos professores, vamos perder férias, sexta parte, abonada, vai perder tudo. O professor não vai ter mais nada, né? Só vai ter aquelas aulinhas e pronto. Vai virar todo mundo o tão temido categoria O. Então, todos os professores vão ficar sem nenhum direito, não vão ter mais estabilidade, não vão ter mais nada. Então, é por isso e por outras coisas, precisamos nos organizar e chamar massivamente, né, o 7 de setembro. Vamos fazer plenárias, estamos chamando para que façam a reunião, que marquem os lugares, né, porque até aqui no estado de São Paulo ainda não tem o lugar marcado. Não sei se Brasília tem já o lugar marcado. Acho que Brasília já tem, o companheiro, depois ele fala. Mas é preciso marcar os lugares e é preciso convocar os trabalhadores, colocar o bloco na rua, não ao verde amarelismo, não aos golpistas. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa, que hoje a gente vai terminar um pouquinho antes, que nós temos uma atividade. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco da greve que teve da CPTM, né? Tão atacada, né? A gente viu que a imprensa, né? A grande imprensa ataca muito, né? Qual foi a situação, Tiago? Bom, Lilian, a greve ela não durou sequer um dia, né? Ela durou exatamente um dia. O recuo aí da CTPM aí demonstra aí a força que tem essa categoria, né?
É uma categoria muito importante, né? A categoria dos trabalhadores aí do transporte, né? No caso dos metroviários, né? E ferroviários. É uma categoria importante, né? Atende aí mais de 500 mil de pessoas aí todos os dias. Então, assim, a força dessa categoria aí, né? É o que resultou aí no recuo, né? Dos ataques aí contra o salário. É importante destacar que não teve uma grande vitória, assim, né? O sindicato aí defende, né, que tem um reajuste agora em agosto de 4% e em janeiro mais 6%, né? A gente sabe que esse aumento aí, ele não resolve em nada a situação aí dessa categoria de trabalhadores, né? Nós estamos aí com uma inflação aí que já está perto de 6%, né? O acumulado do ano é 9%, o acumulado do ano não, de 12 meses, né? 4% agora é 6%, daqui a pouco já vai ser corroído novamente aí, né? Que a gente sabe que essa inflação pode chegar até 7% ao final do ano, né? A gente sabe que o IGPM aí ultrapassou 33%, né? Então, para quem paga aluguel aí é uma desgraça, né? Então, assim, não podemos achar que isso é uma vitória, né? O que me chama a atenção aí é a participação do Ministério Público, né? Do desembargador Rafael Pugliese, né? Que decidiu aí, né? Que os trabalhadores aí, 70% dos postos deveriam estar ocupados, né? Mostrando aí que o Ministério Público, né? Assim como a gente já denuncia também o Judiciário, eles não estão do lado do trabalhador, né? Eles atuam aí do lado do patrão, né? Os trabalhadores deveriam ignorar totalmente isso, né? Eles saem aí dizendo que para que avance a negociação, o trabalhador tem que se submeter à vontade desse desembargador, né? Então, os trabalhadores não devem se atentar a esse detalhe, né? Devem enfrentar a justiça burguesa, né? Deve ocupar aí os prédios da CTPM e colocar também em questão, Lilian, a questão aí do controle da empresa pelos trabalhadores, né? Não dá para ficar na mão aí nem dos capitalistas, nem desses governos golpistas aí, né? Que servem aos capitalistas também. Então é isso, Lilian. É preciso mobilizar a categoria por uma vitória de verdade, né? Por um salário de verdade para a categoria, né, pela redução da jornada de trabalho, né, e pela expansão do transporte. É isso. É isso aí, Tiago, né? Então, essa é a situação dos trabalhadores. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar, né, diante de toda a situação, tem algo que tem, né, subido muito, que é a questão da cesta básica, né? Qual é a situação da cesta básica, Neuder? Será que ele está mudo? Acho que está. Perdão, de novo. Então, vamos lá. O problema da cesta básica, né, o problema do preço, da carestia de tudo, né? Então, assim, a gente está vendo, o Thiago acabou de falar, nos últimos 12 meses você tem um acúmulo aí da inflação de 9%. Então, assim, as pessoas que ganham menos, né, as pessoas menos favorecidas, que vivem de salário mínimo, vivem de bico, né, que nem é um salário mínimo, vivem com o mínimo possível, essas pessoas, elas estão passando por uma situação muito difícil no país. Se a situação está difícil para a classe média, imagina para esse contingente aí, que é enorme, né? Que são pessoas que estão passando dificuldades enormes. Então, o salário, né? Ele praticamente empatou com a cesta básica. Então, você tem um custo aí no valor, né? Em São Paulo, o valor da cesta básica é de R$ 1.064,79, enquanto que o valor do salário mínimo é de R$ 1.100. Então, assim, gente, eu não estou falando, né, eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu me lembro da época da ditadura que eles faziam aqueles pacotes lá, eles falavam em supérfluo, né?
vamos cortar o supérfluo. Como, sei lá, o critério de quem que alguma coisa é supérflua. É muito subjetivo esse critério. Mas, enfim, a gente está falando aqui da cesta básica. A gente está falando do básico para o cara, né, não morrer de fome, para o cara voltar a trabalhar, né? Você não está colocando aqui aluguel, você não está colocando aqui lazer, você não está colocando nada. O cara, ele trabalha para comer o básico. Então, você tem lá, né? São 30 e poucos reais de diferença entre o salário mínimo e a cesta básica, né? Agora, imagine as pessoas que estão subempregadas, que estão desempregadas, como é que as pessoas estão fazendo para sobreviver? E esse não é um problema de São Paulo, porque nas outras capitais também aumentou o custo da cesta básica. Para vocês terem uma ideia, né, o Diese agora também falou que as pessoas seriam aí, no mínimo, né, para receber o salário mínimo para ser um bom salário, né, para um salário ele fazer a demanda do trabalhador, ele devia ser no mínimo de 5.518,79 no mês passado. Esse deveria ser o valor do salário mínimo, né? E outra coisa que é assim, para você adquirir a cesta básica, né, você tem um tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica. No mês passado, né, ficou em 113 horas e 19 minutos, né? Essa média é entre as 17 capitais. Então, imagina só a quantidade de horas que você precisa trabalhar para que você possa comprar a sua cesta básica. Então, é o que a gente falou, né? Que o golpe de Estado ele ia piorar e muito a situação do trabalhador no Brasil. É isso, Lília. É isso aí, companheiro. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? O pessoal mandando aqui boa noite, dando as suas opiniões, né? Então, lembrando, né? Mande seu superchat, seu super stick, dê seu joinha e ajude a gente a manter, torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Agora eu vou falar de uma pauta que é do Andes, né? O Andes é o sindicato, né, dos trabalhadores, né, federais, né? E essa semana eles estão realizando atos. A gente vai até mostrar as fotos aí de um ato que ocorreu lá em Dourados, né? O companheiro mandou, logo a produção coloca aí. Teve alguns reitores eleitos que não foram empossados, né? O governo Jair Bolsonaro barrou alguns que foram eleitos pela categoria, né? Então, eles estão fazendo essa semana de mobilização, né, pedindo para que, né, que eles estão colocando interventores, né? Então, é preciso, né? É mais uma denúncia desse governo que não respeita, né? Esse daí é o pessoal lá de Dourados, eles fizeram uma manifestação lá, né? A pessoa foi eleita e não foi, né? Não teve o cargo, colocaram outra pessoa no lugar dele, né? Não aceitaram o que a comunidade acadêmica, né? É preciso que tenha, né, liberdade. Se ele foi eleito pelos seus pares, é ele que tem que estar na cadeira, não tem que ter aprovação nenhuma, né, de Bolsonaro, de ninguém, né? Se foi eleito pelos professores, pelos estudantes, é a pessoa que tem que ocupar o local, né? Então, um absurdo, mais um absurdo, né? Isso mostra que a gente está vivendo, né, um golpe de Estado. Quem dizia que não ia ter golpe, né? Olha aí, nem alguém, né, uma pessoa lá que foi eleita, né, um cargo até simples, não está conseguindo ser empossado. É isso aí. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Acho que vamos conseguir terminar na hora. Não sei... Vamos lá. Passou. Eu vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão dos trabalhadores da mineração, né? Qual é a situação dos trabalhadores da mineração?
Antes de entrar propriamente na questão dos trabalhadores da mineração, bem colocado aqui pelos companheiros, né? A questão aí dessa questão aí criminosa, né? De que as empresas aí, elas criam um banco de horas aí, né? Horas que nunca vão ser pagas, né? O trabalhador fica totalmente aí ao dispor da produção, né? No dia que não tiver nenhuma produção, você dispensa o cara, né? E a empresa, na verdade, é que lucra com isso daí, né? O trabalhador não tem direito de nada, né? Ele tem que trabalhar sem receber, né? E aí, quando a produção estiver baixa, quando dá um problema numa máquina, né? Aí ele é dispensado, né? Eu passei por isso, né? Também trabalhei aqui na empresa Lupo, né? Que na época, eu imagino que continue, né? Na época aí também praticava aí o banco de horas. Né? O ataque contra essas 11 categorias que eu tinha dito, na verdade, ele torna, né? Ele aumenta a jornada de trabalho. Né? Então, seria um retrocesso, ou seja, se legaliza isso, né? E não paga por isso, na verdade. Né? Então, o trabalhador aí é atacado, né, nesses dois casos aí, de maneira criminosa. O que acontece com os trabalhadores da mineração é que eles podem aí ter a sua jornada, né, ampliada, né, existe uma jornada limite aí para os trabalhadores da mineração, né, devido aos riscos, né, que era uma jornada de 144 horas mensais, né, vai passar aí para 180 horas, né, o limite permitido, ou seja, esses trabalhadores aí que são verdadeiros escravos, né, vão trabalhar ainda mais, né, vão ter jornadas aí de 12 horas, né, um retrocesso enorme aí, parece que a gente está no início aí do capitalismo, né, quando ainda não se tinha sindicatos e tudo mais, né, onde as pessoas trabalhavam aí por mais de 12 horas, né, e esses trabalhadores aí, né, não também corre o risco aí com essa MP 1045, né, mini reforma, né, que tem o objetivo de escravizar ainda mais, né, ela vai tirar o direito dos 15 minutos de descanso, né, que a cada 3 horas trabalhado, o trabalhador aí, ele tem direito a esses 15 minutos de descanso. Em outros programas, né, a gente já vinha discutindo, né, a Lilian deve se lembrar, né, de que a gente vinha discutindo aí a questão que acontecia nos frigoríficos, né, onde queriam tirar os 15 minutos a cada 2 horas trabalhadas, né, por conta das câmaras frias. É o que acontece também com os bancários hoje, né, os bancários também por movimento repetitivo. Então, assim, eles estão, de fato, né, os golpistas aí, né, estão, de fato, destruindo, né, acabando com todos os direitos aí que os trabalhadores conquistaram, né, pode parecer pouca coisa, 15 minutos, né, mas a gente sabe aí de uma série de acidentes que acontecem, né, por trabalho, né, por o cidadão ficar cansado, né, respirar gás, tem uma série de coisas, né, movimento repetitivo, né, a gente tem um índice enorme de pessoas aí com LER, né, DORT e LER, enfim, é um ataque geral, né, o que eles estão propondo aí é um ataque geral contra os direitos dos trabalhadores, né, eles querem extinguir, de fato, a CLT, eles querem acabar com qualquer acordo coletivo, né, regime trabalhista e tudo mais, né, eles querem que o trabalhador negocie direto com o patrão, eles atacam, né, a questão da jornada de trabalho, eles atacam a questão das horas trabalhadas aí, né, de certa maneira, né, coagem, né, o trabalhador, né, com os preços aí dos mercados, né, com a inflação, com tudo isso que a gente vem discutindo, né, o Neuder colocou agora a questão da cesta básica, né, que coloca ainda mais em questão aí o direito aí de um salário mínimo, né, decente aí de R$ 6.500, né? Então, assim, não é uma mini reforma, né? É a destruição total aí, né? É o complemento da destruição que começou em 2016 aí com o golpe de Estado. É isso, Lilian. É isso aí, companheiro. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Um companheiro mandou aqui diz também que a reitora lá eleita da universidade, né, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, também
foi proibida, né? A professora, ele mandou o nome dela aqui, Georgina Gonçalves, também foi proibida, né, de assumir seu cargo. É, né? Um absurdo, porque foi eleita pela comunidade, né, acadêmica. Também queria agradecer aqui ao super stick da companheira Maria Ângela Abduch, né, que fez aniversário, acho que foi ontem ou segunda-feira, parabéns, né, nossa companheira de todas as horas. É isso aí, vamos dar sequência. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar, né, de uma greve dos professores, né. Depois da greve começou uma perseguição, né, aos professores lá de Betim, né. Muitos ficaram afastados mais de 60 dias, e aí o Neuder vai falar, né, a situação dos professores lá depois da greve. Tá no mudo. Tá no mudo de novo. Agora sim. Desculpa, pessoal. Então, os professores em Betim entraram em greve, uma greve sanitária contra a volta às aulas, né? Que é uma greve que eles reivindicam melhores condições para a volta às aulas. Essa greve não é uma greve só dos professores. Também é uma greve dos pais e dos alunos. É um movimento mais amplo. Mas o prefeito, que é do PSD, Vittorio Medioli, né? Ele está aí com atitudes bolsonaristas, né? Essas atitudes mais truculentas, que lembram muito a ditadura militar, perseguindo os professores, perseguindo os pais de aluno e ocupando escolas com a guarda municipal. No total de 10 escolas foram ocupadas. E se não bastasse só a ocupação das escolas, existe uma campanha enorme contra os professores na cidade de Betim. Porque o prefeito Vittorio Medioli, que é uma das pessoas mais ricas do estado de Minas Gerais, ele é dono dos 2 principais jornais de Belo Horizonte e as cidades ali da periferia de Belo Horizonte, que também entra Betim, que é O Tempo e a Super Notícia. E ele está usando esses jornais para fazer uma campanha enorme contra os professores, né? E, como você falou, Lília, alguns funcionários, entre gestores, diretores e professores, foram exonerados durante 60 dias, né? Já cabe mais de 60 dias que já foram, para avaliação porque entraram em greve. Então, assim, você tem uma perseguição muito grande aos professores. Já não basta a situação onde a burguesia nesse país quer que volte às aulas, já não basta as questões que você falou anteriormente aí, né? Que o professor, a situação do professor em São Paulo, a situação do professor no país todo é uma situação muito complicada, né? Cada vez perdendo mais direito. Eu aqui em Brasília mesmo, estou aí há quase 8 anos sem aumento de salário, tendo que voltar às aulas, e uma situação muito ruim, né? Algumas escolas aqui em Brasília já têm pessoas contaminadas com a nova variante da Covid. Então, é uma situação muito difícil que os professores estão. Então, mais uma vez aqui, eu quero reforçar a importância do 7 de setembro, para que a gente possa ir, que a categoria possa ir, no caso aqui de Brasília, que a categoria passe por cima da orientação do sindicato, que, de maneira demagógica, fala que é para as pessoas irem para as atividades, mas também não faz campanha nenhuma, não ajuda ninguém aí nas atividades, tá? E assim, só para acabar, porque a gente está com um tempo limite aí, sim, o ato aqui em Brasília já tem um horário, vai ser na Esplanada dos Ministérios, no sábado à tarde, a partir das 14 horas. Né? A direção aqui também capitulou, como vem capitulando em todo o país, colocou um horário diferente dos horários dos coxinhas. Os coxinhas vão ocupar de manhã, então sobrou à tarde lá, né? Isso é porque os coxinhas falaram assim, se os coxinhas batessem o pé aqui e falaram, vamos ficar até lá, os caras iam fazer o ato de madrugada aqui em Brasília. Então, mas vamos fazer o ato aqui no dia 7, às 14 horas, na Esplanada dos Ministérios. É isso, Lília. É isso aí, companheiro. Então, né, uma coisa vergonhosa, tinha que ir lá e botar esse povo para correr, né?
coxinha tem que ficar em casa. Vai lá bater panela, porque é coxinha que bate panela, né? Todo mundo lembra lá da época da Dilma, né? Quem bate panela é coxinha. Então, nunca bata só panela. Panela para a esquerda é para fazer comida. Bata a sua panela na cabeça de um fascista. Isso. Gosta de ver o circo pegar fogo. É isso aí. Então, agora eu vou falar de um tema, né, que a gente falou um pouco, que é sobre a questão dos Correios, né? Como eu já disse, né, já passou pela Câmara dos Deputados e agora, né, estão querendo pressionar para não passar pelo Senado. Mas, como eu já disse, né, a gente lembra muito bem, né, o impeachment, né, que era, não, porque o Senado vai barrar, porque o Senado não sei o que lá, porque o Senado não sei o que lá. A Dilma sofreu um impeachment, né, houve todo o golpe, depois teve... tiraram o Lula das eleições, elegeram esse merda, e aí agora querem continuar, né, com o nosso golpe, com o golpe de Estado, né, com esse golpe de Estado fascista, né, que estão tirando o direito de todos os trabalhadores. Eu vou colocar aqui, vou pedir para o companheiro, né, o companheiro Edson Dorta mandou o vídeo, né, ele é trabalhador dos Correios, ele mandou o vídeo explicando a situação dos Correios. O vídeo está dividido, né? Pode ser que demore entre um e o outro, mas eu vou pedir para a produção soltar o vídeo aí. Boa noite aí a Lília, aos ouvintes e internautas do programa Análise Sindical. Meu nome é Edson Dorta, sou da Direção Nacional da Corrente Secentistas em Luta e trabalhador dos Correios, né? Estou aqui para informar um pouco da situação dos Correios, que está aí para desaparecer, né? Existe uma lei do governo golpista do Jair Bolsonaro, a 490, projeto de lei, que foi aprovada no Congresso, na Câmara de Deputados do Congresso golpista, inclusive com os votos de toda a direita, né, principalmente esses partidos aí que se dizem democráticos, tipo PDT, PSB, Cidadania, o PSDB em peso votou na privatização dos Correios para entregar esse patrimônio nacional aí para as grandes empresas do ramo postal. Agora o projeto vai ser encaminhado para o Senado. O Senado, se não houver luta, obviamente vai aprovar, né, todas as medidas que o Bolsonaro tem mandado para o Senado, eles têm aprovado, porque também é essa a política da direita, da privatização das empresas públicas, e o governo Bolsonaro só ficaria para sancionar. Então, diante disso, precisa de um processo de mobilização, né? Ao mesmo tempo, a categoria está em campanha salarial, onde o governo Bolsonaro e os patrões aí do Correio ofereceram 0% de reajuste para a categoria no meio de uma inflação galopante em todos os lugares, e ainda implementar o banco de horas para que eles possam escravizar de vez o trabalhador dos Correios e facilitar a privatização. O movimento sindical há mais de um ano vem aí sem se mobilizar a categoria, né? Estavam fechados durante a pandemia, apesar dos trabalhadores estarem o tempo todo trabalhando durante o Covid. E o único lampejo de mobilização que ocorreu foi no dia 17, que houve assembleias em todo o país, em todos os sindicatos, e os sindicatos da federação, da FENTECT, né, aprovaram um dia de paralisação no dia 18 para se juntar aos servidores federais que também estão ameaçados pela PEC aí, que faz a reforma administrativa, ou seja, acaba com o serviço público. Essa mobilização ainda foi pequena, a maioria dos sindicatos, houve só mobilização das direções sindicais e de alguns delegados sindicais. A categoria mesmo não se mobilizou, até porque não há mobilização na categoria. E os sindicatos ligados à direção da empresa, a Federação Fantasma, sequer tiraram esse dia de paralisação, que são os sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bauru e Maranhão. Aprovaram um dia de paralisação no dia 18 para se juntar aos servidores federais que também estão ameaçados
pela PEC aí, que faz a reforma administrativa, ou seja, acaba com o serviço público. Essa mobilização ainda foi pequena, a maioria dos sindicatos, houve só mobilização das direções sindicais e de alguns delegados sindicais. A categoria mesmo não se mobilizou, até porque não há mobilização na categoria. E os sindicatos ligados à direção da empresa, a Federação Fantasma, sequer tiraram esse dia de paralisação, que são sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bauru e Maranhão. Nesse momento não há mobilização nenhuma, não há proposta de mobilização, não há chamamento de plenária para que os trabalhadores discutam essa problemática. A campanha salarial já está no TST, né, em dissídio coletivo. Hoje houve reunião com os dirigentes sindicais, com o ministro biônico do TST. Ele vai chamar a empresa e, obviamente, se deixar no TST vai ser aprovado tudo como aconteceu o ano passado. O TST retirou aí 40% do salário dos trabalhadores e acabou com o acordo coletivo da categoria. É necessário, nesse momento, que seja chamado uma reunião, uma plenária presencial, porque tem sindicatos ainda que fazem assembleias virtuais, que servem justamente para não mobilizar. E dessa plenária, desse encontro nacional dos trabalhadores dos Correios, tirar um plano de lutas em que a gente possa de fato fazer uma luta, uma greve, uma mobilização, onde a gente pare o Correio 100%, né? E ainda com proposta de ocupação dos prédios dos Correios e até prédios públicos, para que a gente imponha uma derrota a esse processo de privatização. Por isso, nós da Corrente Setista em Luta estamos exigindo do movimento sindical que chame esse encontro, chame essa organização dos trabalhadores para envolver os trabalhadores na luta contra a privatização e se juntar mais vezes aí ao movimento Fora Bolsonaro, porque só derrubando esse governo, junto com os seus apoiadores no Congresso Nacional, de todos os partidos de direita, a gente vai poder impedir esse desastre que vai ser a venda desse patrimônio nacional, uma empresa aí que é a maior da América Latina, a segunda maior do mundo, e que emprega mais de 100 mil trabalhadores. Diante disso, é necessário esse processo de organização e mobilização para que a gente tire uma data aí de uma greve por tempo indeterminado até que a gente derrota esse projeto de privatização da empresa. É isso aí, né? Então, essa é a situação, né, dos trabalhadores do Correio, né? Preciso, dia 7, né, tanto os Correios como todo o funcionalismo público, né, todos os trabalhadores do transporte, da educação, da saúde, né, todos estão perdendo direito. É preciso, né, que as direções sindicais, né, aqui não são os trabalhadores, né, que estão dormindo, são as direções sindicais, né, a gente tem os sindicatos. É preciso que o sindicato reabram, né, definitivamente as suas portas. A gente anda na rua, está todo mundo na rua, está tudo aberto, né? Eles fingem que não há pandemia e os sindicatos ainda fechados, fazendo lives, né? É preciso fazer reuniões presenciais, fazer assembleias, fazer plenárias, né? Colocar o bloco na rua. Os Correios têm condições, sim, de barrar essa privatização, né? Essas direções, né, como PCdoB, né? O PCdoB ele é majoritário aqui no estado de São Paulo, né? E outros partidos que estão. É preciso, né, sair dessa paralisia, sair às ruas, né, e barrar essa privatização, que vai ser a liquidação, né, de um patrimônio do povo brasileiro. É isso aí. Então, nós vamos estar terminando aqui o nosso programa hoje, né? Eu queria passar aqui para o companheiro Tiago, se ele quiser falar alguma coisa e dar o seu boa noite. Está no mudo. É isso, companheira, né? Diante de todos esses ataques, né, que a gente vem denunciando aí no programa, né, é preciso que a população aí, né, saia a se manifestar, né? Nós estamos convocando aí para o 7 de setembro. É muito importante aí, né, que as organizações populares, né, que os ativistas de esquerda, que os operários, né, saiam às ruas aí a defender,
né, os seus direitos, né, a defender as condições de vida, a defender o nosso patrimônio, né, pelo Fora Bolsonaro. Um abraço aí a todos, Gabriel, Neuder, Lilian e os companheiros aí que estão nos assistindo. Obrigado. Em Araraquara tem ato já marcado? Ato está marcado, 7 de setembro, 10 horas da manhã, né, e contra a sabotagem da esquerda, né, estamos aí chamando os trabalhadores aí para mobilizar e enfrentar a direita golpista aí que vai estar na rua também. Beleza. Que lugar vai ser? Praça Santa Cruz, centro de Araraquara, 10 horas da manhã, né, convido aí, convoco os companheiros a participar, a convocar mais companheiros aí, a chamar as organizações, né, a ocupar as ruas aí, para a gente discutir aí os rumos da mobilização, né, que é muito importante, né, não basta ir para a rua, né, de maneira desorganizada, é preciso aí discutir, né, qual é o rumo que a mobilização tem que tomar, que é a greve geral, né, que é o que é capaz aí de colocar abaixo o golpe de Estado aí, garantir eleições gerais com Lula presidente. É isso aí. Boa noite, companheiro Neuder. Boa noite, obrigado aí todo mundo pela audiência. Abraço, Thiago, abraço, Gabriel, abraço, Lilian. Até a próxima quarta-feira. E vamos lá convocar todo mundo para o dia 7, que essa data é muito importante aí. Os coxinhas vão para a rua e a gente tem que dar a contrapartida à altura. Colocar esse pessoal aí para voltar para o esgoto, que é o lugar deles. É isso aí, voltar para o esgoto. A gente aproveita e dá um empurrãozinho assim, ó. É isso aí. Então, boa noite. Beleza, pode deixar. Boa noite a todos. E, para finalizar nosso programa de hoje, nosso bloco, né, que sempre termina, e logo na sequência assistam também, né, o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, mas ele mandou o vídeo, né, com um recado chamando o pessoal para o dia 7. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Aqui na Causa Operária TV. No programa de hoje, queremos fazer um breve balanço dos atos realizados nesse dia 18 de agosto, convocados pelo Movimento Nacional Fora Bolsonaro, pela CUT e pelas centrais sindicais. Pelo menos foi isso que foi aprovado nas reuniões realizadas no último mês, pelos fóruns que reuniam o conjunto dos movimentos que realizaram, desde o dia 29 de maio, uma sequência de 4 grandes atos nacionais que levaram às ruas centenas de milhares de pessoas em cada um deles. Os maiores protestos desde o começo do governo Bolsonaro e, principalmente, depois de um longo período de paralisia durante a pandemia, quando uma boa parte da esquerda, contrariando a necessidade dos trabalhadores, dos explorados, de enfrentarem a situação de ataques por parte da direita, do governo Bolsonaro, e de toda a direita, adotaram a política do fique em casa e morra sem lutar, poderíamos por assim dizer. Pois bem, esses novos atos foram chamados por iniciativa da Central Única dos Trabalhadores, nossa também do Partido da Causa Operária e de outros setores que rejeitaram a política defendida, inclusive publicamente, na imprensa golpista, de que a esquerda não se manifestasse, não saísse às ruas em agosto e o fizesse apenas em 7 de setembro. Após um debate realizado, por exemplo, no movimento Fora Bolsonaro, houve um acordo, né, sobre a realização dos atos de ontem. No entanto, um primeiro aspecto importante a destacar é que os atos de ontem foram profundamente sabotados pela esquerda que aprovou a mobilização. Foi público e notório que vários dos grupos da esquerda sequer convocaram as manifestações. Passaram, logo em sequência na sequência da aprovação da data de 18 de agosto, a divulgarem que só haveria novo ato em 7 de setembro, agindo assim claramente contra as manifestações
convocadas para o dia de ontem. Muitas desses setores da esquerda ou não compareceram nos atos de ontem, ou mandaram representações insignificantes, das quais não participavam sequer os dirigentes tradicionais dessas entidades, aqueles que subiam nos carros de som dos últimos atos para procurarem se apresentar como donos dos protestos, embora assim não o fosse, embora não mobilizassem efetivamente uma parcela expressiva da população que comparecia aos atos, mas procuravam assim se apresentar. Desta feita, a sabotagem foi clara, foi aberta, e os atos acabaram sendo realizados efetivamente como atos de protestos contra a reforma administrativa, contra as privatizações e por fora Bolsonaro. A sabotagem de setores da esquerda, de maneira específica, o PCdoB, PSOL, a direita do PT, tem a ver, não é obra do acaso, é obra do seguidismo desses setores à política adotada pela direita golpista, que finge se opor a Bolsonaro e que não quer a sua derrubada, mas está totalmente de acordo e é totalmente favorável à política de atacar os servidores, de privatizar tudo, de esfolar, né, a classe trabalhadora, como vem acontecendo no Congresso Nacional, onde essa direita, liderada pelo PSDB, né, e por praticamente todos os partidos da direita, MDB, PSD, DEM, se juntam ao Bolsonaro, se juntam a Paulo Guedes para aprovar a PEC 32, a reforma administrativa, para impor a mini-reforma trabalhista, com a medida provisória 1045, para aprovar a privatização dos Correios. Inclusive, em todas essas medidas, contando com um voto de setores da esquerda burguesa, como no caso do PSB e do PDT de Ciro Gomes. Esses setores que não só apoiam, como pressionam o governo Bolsonaro para aprovar medidas contra os trabalhadores, não querem, de maneira nenhuma, qualquer luta contra essas medidas. Prova disso também é que essa mesma política, por exemplo, no caso da reforma administrativa e das privatizações, são adotadas pelos governos desses partidos nos estados e prefeituras por eles administradas. A esquerda, que defendeu, por exemplo, no mês passado, a presença do PSDB nos atos, criticando de maneira entusiástica os setores que colocaram para correr, os mercenários tucanos que procuraram se infiltrar no movimento, agora sabotou abertamente os atos realizados no dia 18. Mostraram-se mais empenhados em defender o PSDB do que defender os servidores, os trabalhadores dos Correios, da Eletrobras e todo o povo brasileiro ameaçado pela ofensiva da direita. Junto com a sabotagem das direções da esquerda, nós vimos também a sabotagem já tradicional das chamadas centrais sindicais, as entidades pelegas criadas por entidades patronais, como a Fiesp, comandada por elementos inimigos da luta dos trabalhadores, vinculados a partidos burgueses reacionários, como, por exemplo, o presidente da UGT, membro da direção do PSD de Kassab, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, né, e os dirigentes da Força Sindical ligados ao PSDB, MDB, PDT e outros. Toda essa máfia de entidades sindicais sabotaram claramente as manifestações, inclusive retirando dos atos, mesmo aqueles contratados que eles costumam levar para as manifestações, para encenarem uma presença dessas entidades. Desta vez, por exemplo, no ato de São Paulo, não se viu uma única bandeira, uma única bola de gás, uma única faixa da Força Sindical, a entidade que foi a primeira a tirar nota de protesto contra a expulsão do PSDB dos atos. Cumpriram as ordens dos seus senhores, dos seus chefes,
de não participarem de protestos que possam impulsionar uma verdadeira luta dos trabalhadores. Esse, sem dúvida, é um aspecto positivo das manifestações de ontem. Elas mostraram a presença, ainda que pequena, menor do que é necessária, de um ativismo de dirigentes sindicais que foram aos atos para protestar de maneira concreta contra os ataques do governo Bolsonaro e de toda a direita. Nesse sentido, apontar uma perspectiva concreta da luta. A CUT assumiu um papel de liderança das manifestações. Sem ela e os seus sindicatos,